Imagine acordar em um mundo onde o céu é amarelo, o ar é tóxico e a chuva não traz água, mas ácido sulfúrico. O calor é tão intenso que poderia derreter chumbo e a pressão esmagaria um submarino em segundos. Bem-vindo a Vênus, nosso vizinho planetário. Um planeta que, se olharmos de longe, parece quase um irmão gêmeo da Terra. Mas não se engane. Viver lá seria como tentar sobreviver dentro de um forno gigante. Mas e se, de alguma forma, conseguíssemos colonizar Vênus? O que seria necessário para sobreviver em um lugar tão inóspito? Será que um dia poderemos construir cidades flutuantes em sua densa atmosfera? Ou Vênus será para sempre apenas um lembrete do que pode acontecer com um planeta parecido com a Terra quando as coisas dão muito, muito errado? Fique comigo até o final, porque hoje daremos continuidade à série sobre a humanidade e a colonização em nosso sistema solar. Agora se prepare para mergulhar no inferno cósmico e descobrir se podemos ter alguma chance por lá. O ambiente mortal de Vênus. Se a Terra é um oásis cósmico, Vênus é seu oposto, um verdadeiro pesadelo planetário. À primeira vista pode parecer um mundo irmão, quase do mesmo tamanho que a Terra e até localizado dentro da chamada zona habitável do Sol. Mas na prática, qualquer tentativa de viver lá seria uma sentença de morte. A começar pelo calor, 475 graus Celsius na superfície. Isso significa que qualquer objeto metálico comum derreteria rapidamente. Para comparação, o forno da sua casa chega no máximo a uns 250 graus Celsius. Agora imagine dobrar isso e nunca mais esfriar. E se o calor não te matar, a pressão esmagadora cuidaria do serviço. Vênus tem uma atmosfera 92 vezes mais densa que a da Terra, o que equivale a estar a 1 quilômetro de profundidade no oceano. O corpo humano não resistiria mais que alguns segundos antes de ser completamente esmagado. E ainda tem o ar. Se por um milagre você conseguisse suportar o calor e a pressão, bastaria uma única respiração para acabar com você. A atmosfera venusiana é composta quase inteiramente de dióxido de carbono, sem um pingo de oxigênio e repleta de nuvens de ácido sulfúrico. Ou seja, se o calor e a pressão não te destruírem, você será sufocado e queimado por ácidos ao mesmo tempo. E tem mais. Vênus é um planeta onde a chuva não traz vida, mas morte. As nuvens despejam chuvas de ácido sulfúrico, que evaporam antes de tocar o solo por causa do calor extremo. Agora que sabemos que Vênus é o inferno em forma de planeta, surge a pergunta: seria possível sobreviver lá de alguma forma? Cidades flutuantes. Mas e se, em vez de viver no solo, criássemos cidades flutuantes nas camadas superiores da atmosfera de Vênus? Isso pode parecer ficção científica, mas surpreendentemente é uma ideia levada a sério por cientistas da NASA. A cerca de 50 quilômetros de altitude, a pressão atmosférica de Vênus é parecida com a da Terra. A temperatura também cai para algo em torno de 30 graus Celsius a 50 graus Celsius, muito mais suportável do que a superfície escaldante. Além disso, a atmosfera de Vênus é tão densa que grandes dirigíveis cheios de hélio ou hidrogênio poderiam flutuar sem problemas. A ideia seria criar cidades flutuantes, parecidas com os balões aerostáticos gigantes, onde os humanos viveriam dentro de estruturas seladas e protegidas do ambiente tóxico. Energia solar poderia ser usada para fornecer eletricidade, já que Vênus recebe quase o dobro da luz solar da Terra. Parece uma solução perfeita, certo? Mas como tudo na exploração espacial, há desafios gigantescos. O maior deles é o vento. Vênus tem correntes atmosféricas extremamente fortes, capazes de carregar qualquer estrutura pelo planeta a velocidades altíssimas. Além disso, a exposição prolongada ao ácido sulfúrico exige materiais resistentes à corrosão extrema. Então, ainda que pareça possível viver em Vênus acima das nuvens, a humanidade teria que superar muitos desafios para transformar essa ideia em realidade. Mas antes de falarmos sobre um possível futuro humano em Vênus, precisamos entender o que já tentamos fazer por lá. No próximo capítulo, vamos explorar as missões espaciais que desbravaram esse mundo infernal e por que nenhuma delas durou muito tempo. A história das missões para Vênus.
Vênus sempre despertou a curiosidade da humanidade. Por muito tempo, astrônomos acreditavam que sob sua espessa camada de nuvens, poderia haver oceanos, florestas e até vida alienígena. Mas essa ilusão foi completamente destruída quando as primeiras sondas foram enviadas para explorar o planeta. Nos anos 60 e 70, a União Soviética foi pioneira na exploração de Vênus, lançando uma série de sondas conhecidas como Venera. Essas missões foram as primeiras a pousar em outro planeta e a enviar imagens da superfície venusiana. A Venera 7, lançada em 1970, foi a primeira sonda a pousar com sucesso e transmitir dados da superfície, mas durou apenas 23 minutos antes de ser destruída pelo calor e pela pressão. Já a Venera 9, em 1975, conseguiu tirar as primeiras fotos reais da paisagem de Vênus. O que ela revelou? Um solo árido, rochoso e completamente inóspito, sem nenhuma chance de vida como conhecemos. A missão mais duradoura foi a Venera 13, em 1982. Ela resistiu incríveis 127 minutos antes de ser destruída. Durante esse tempo, enviou imagens detalhadas e analisou a composição química do solo, confirmando que Vênus era um verdadeiro inferno. Enquanto os soviéticos tentavam pousar, os americanos focaram em mapear o planeta do espaço. A missão Magellan, lançada pela NASA em 1989, utilizou radares para mapear 98% da superfície de Vênus. Foi graças a essa missão que descobrimos que Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar e uma atividade geológica intensa. Mais recentemente, a sonda Parker Solar Probe e a Akatsuki, do Japão, trouxeram novos dados sobre a atmosfera de Vênus. Mas apesar dessas missões, Vênus continua sendo um mistério. Muitas perguntas permanecem sem resposta. O planeta ainda tem atividade vulcânica ativa? Houve oceanos em Vênus no passado? Será que a vida microbiana pode existir em suas nuvens? Poderíamos um dia colonizar Vênus? Diante de tudo que já falamos, colonizar Vênus parece uma ideia completamente absurda. Mas acredite ou não, alguns cientistas defendem que Vênus pode ser uma opção melhor do que Marte para uma futura colônia humana. Mas como isso seria possível? Vamos analisar as possibilidades. Se olharmos apenas para a superfície, Marte parece muito mais amigável. Mas quando analisamos outros fatores, Vênus tem algumas vantagens surpreendentes. Gravidade semelhante à da Terra. A gravidade de Vênus é 0,9 vezes a da Terra, enquanto a de Marte é apenas 0,38. Isso significa que nossos corpos se adaptariam muito melhor a Vênus do que a Marte, evitando problemas de saúde como a perda de massa óssea. Atmosfera mais densa. Isso pode parecer um problema, mas na verdade protege melhor contra a radiação cósmica. Em Marte, onde a atmosfera é extremamente fina, os astronautas estariam constantemente expostos a níveis perigosos de radiação, energia solar abundante. Como Vênus está mais perto do Sol, ele recebe o dobro da energia solar da Terra. Isso significa que painéis solares funcionariam de forma muito mais eficiente do que em Marte. Então, se a superfície é inabitável, qual seria a solução? A NASA propôs uma missão chamada HAVOC, High Altitude Venus Operational Concept, que sugere que a melhor forma de colonizar Vênus seria através de cidades flutuantes na alta atmosfera, a cerca de 50 quilômetros de altitude. Nessa altura, a temperatura varia entre 30 e 50 graus Celsius, um ambiente bem mais suportável do que a superfície infernal. Além disso, a pressão atmosférica é semelhante à da Terra, o que significa que os astronautas não precisariam de trajes espaciais pressurizados, apenas máscaras de oxigênio. Os cientistas imaginam que essas cidades poderiam ser construídas com grandes dirigíveis, cheios de gás hélio, flutuando acima das nuvens ácidas e utilizando energia solar para se manterem ativas. Mesmo com essa ideia promissora, ainda existem desafios enormes. O maior deles é a presença de ácido sulfúrico na atmosfera, que poderia corroer rapidamente qualquer estrutura. Seria necessário desenvolver materiais altamente resistentes à corrosão. Outro desafio é a própria viagem até Vênus. A jornada levaria cerca de 4 meses,
o que é semelhante ao tempo de viagem para Marte. Mas ao contrário de Marte, pousar em Vênus seria muito mais difícil devido à sua atmosfera densa e às temperaturas extremas. Por fim, existe o grande questionamento: valeria a pena colonizar um planeta tão hostil? Marte pode ser mais frio e ter menos proteção contra a radiação, mas sua superfície é sólida e mais fácil de explorar. Vênus ainda exige soluções tecnológicas complexas para que qualquer tentativa de colonização se torne viável. No entanto, o futuro da exploração espacial pode nos surpreender. Se conseguirmos superar esses desafios, talvez um dia vejamos cidades humanas flutuando no céu de Vênus, como verdadeiros castelos nas nuvens. O sonho ou o pesadelo da humanidade. Vênus é um dos planetas mais extremos do Sistema Solar. Um verdadeiro inferno cósmico, onde o calor derrete metal, a pressão esmaga qualquer coisa e a chuva de ácido sulfúrico torna tudo ainda mais mortal. Mas, ironicamente, ele também pode ser uma das melhores opções para a colonização humana no futuro, desde que fiquemos longe da superfície. A ideia de cidades flutuantes a 50 quilômetros de altitude pode parecer futurista demais, mas não é impossível. Com avanços na tecnologia, a humanidade pode um dia transformar o planeta mais inóspito do Sistema Solar em um novo lar. Afinal, já dominamos os céus da Terra. Será que um dia poderemos fazer o mesmo em outro planeta? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a humanidade deve tentar colonizar Vênus ou focar em Marte? Será que um dia veremos cidades humanas flutuando no céu de um dos mundos mais hostis já descobertos? Deixe seu comentário, porque eu quero saber sua visão sobre o futuro da exploração espacial. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no Mente Ativa. Isso ajuda muito no nosso crescimento na plataforma. E se você ainda estiver por aqui, veja este vídeo em que falamos sobre a colonização de Mercúrio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.